Muito bem, então sejam todos bem-vindos, né? Com muita alegria que nos encontramos novamente para este encontro, né, com a palavra de Deus. O nosso objetivo maior é sempre este, né, de compreender como Deus nos fala e o que Ele nos fala e quais são as exigências para a nossa vida de fé. Né, estamos trabalhando a literatura joanina, né, e começamos no encontro precedente sobre o livro do Apocalipse. Né? Por isso, retomo alguns pontos centrais dos quais já conversamos e neste nosso breve encontro vamos concluir sobre as igrejas, né, as 7 cartas, as 7 igrejas que João escreve, e depois vamos passar para a igreja celeste. Né? Já viemos falando em outras ocasiões desta dupla dimensão da igreja, a igreja terrena e a igreja celeste. E como que o livro do Apocalipse, sobretudo, né, tem um papel importante no desvelamento, né, e isso significa Apocalipse, né, revelar, né, desvelar, e portanto tirar o véu, e portanto mostrar, né, a realidade da igreja de Cristo, que não é somente uma instituição terrena, mas é um organismo vivo com a presença de todos aqueles que são as testemunhas fiéis, para usar uma linguagem do Apocalipse, e que estão unidas ao Cordeiro imolado. E por isso, vamos ver, né, como que nestas 7 igrejas a gente tem aqueles que são fiéis a Cristo e, portanto, formando a igreja terrena e que são, né, desafiados a permanecerem na fidelidade ao Senhor com promessas que o próprio ressuscitado lhes faz. Ao mesmo tempo, vamos ver a partir dos capítulos, né, 4 e 5 a revelação, né, a apresentação da igreja celeste. Aí, se o Cristo ressuscitado, como a gente viu no final do capítulo 2, no final do capítulo 1, né, está caminhando nos altares da igreja terrena, portanto é aquele que tem na mão os 7 candelabros das 7 igrejas, e portanto se apresenta ao vidente João. É o mesmo Cristo ressuscitado na imagem do Cordeiro imolado, porém de pé sobre um altar que preside a igreja celeste. Por isso, né, a dimensão da igreja de Cristo que alcança esta realidade terrena é a igreja da qual nós fazemos parte, mas estamos, né, aguardando a igreja, participar da igreja celeste. E veremos como que no livro do Apocalipse tem-se uma vinculação profunda entre a igreja celeste e a igreja terrena. O Cristo é o mesmo, né? É o mesmo Cristo que preside a igreja celeste, é o mesmo Cristo que está presente nos altares da igreja terrena. E ao mesmo tempo, a gente vai ver uma profunda comunhão entre os que são fiéis a Cristo na igreja terrena e aqueles que estão na comunhão celeste da igreja celestial. O cristianismo católico, né, tem este ensinamento, portanto, baseado na revelação bíblica desta dimensão da igreja terrena e da igreja terrestre. O segundo ponto que gostaria de recordar, né, do nosso encontro passado é que o livro do Apocalipse, portanto, né, é um livro não de terror, não de coisas, né, que possa provocar medo no leitor, no crente, portanto, na igreja terrena, mas é um livro que se apresenta como uma profecia, e uma profecia que está na iminência de ser concretizada. Portanto, é um livro, né, que vai revelar também, né, as sentenças, os juízos, os julgamentos de Deus por meio do seu Cristo ressuscitado aos desdobramentos da história. E por isso, na dimensão entre igreja celeste e igreja terrestre, não é só uma questão eclesial. O livro do Apocalipse não apresenta um Deus que, por meio do seu Cristo, governa só a igreja e, portanto, para fazer um reduto, né, de salvação para os crentes em separação do mundo, como se Deus não se interessasse pelo mundo. O livro do Apocalipse se apresenta como uma profecia que deve se cumprir com relação aos acontecimentos da história.
Então isso é importante também, porque mostra como Deus tem o domínio, não só dos crentes e da igreja terrena e celeste, mas é um Deus que tem o domínio da história. E por isso, Deus que é o soberano sobre o cosmos, sobre os governantes, sobre a natureza, Deus que controla tudo. E por isso, nós vamos ver, né, sobretudo naquele livro selado com 7 selos, em que o cordeiro será capaz de abrir os selos, vai mostrar os desdobramentos da história e a sentença divina sobre a história. E é claro que o livro do Apocalipse tem um eixo que conduz, um vetor principal que conduz para o último capítulo, que é a Jerusalém Celeste. Por isso, Deus que vai reconstruir a história, reconstruir o mundo, um novo céu e uma nova terra, e a Jerusalém Celeste. Então, enquanto o livro profético é um livro que anuncia, João, portanto, como um profeta neste livro, anuncia a iminência das sentenças e dos julgamentos de Deus sobre o andamento da história. E isso é muito interessante, porque a nossa tentação, sobretudo na cultura em que a gente vive, é esta de pensar que a dimensão religiosa, ou que a igreja seja simplesmente uma parte da nossa vida, uma dimensão da nossa existência separada das outras dimensões, como se a gente vivesse no mundo. O mundo não tem Deus, o mundo não tem fé, o mundo é incrédulo, e portanto eu que sou uma pessoa crente, eu venho na igreja, eu tenho meu momento de fé, esse momento de fé é da igreja com Deus, depois o mundo é outra coisa. Não. O livro profético, como se apresenta, o Apocalipse, mostra como Deus tem um domínio, uma soberania, não somente sobre a natureza, porque Deus fará um novo céu e nova terra, mas Deus também tem um domínio sobre os governantes, sobre a história. A história, portanto, mesmo construída pela decisão dos homens, essa história não escapa do poder de Deus. E Deus intervirá a favor dos seus santos. Então, um livro profético que manifesta, portanto, o agir de Deus, não somente internamente na igreja, mas no âmbito da história universal. Terceira coisa importante para recordar com relação ao livro do Apocalipse, antes da gente ir aos textos de forma mais detalhada, é o anúncio que o livro faz, que a gente comentou um pouquinho no encontro passado, o anúncio de ser uma palavra profética que leva à felicidade. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, é um livro que promete bem-aventuranças, felicidade, felizes os que leem. E esta promessa ela é repetida por 7 vezes dentro do livro do Apocalipse. Então, é um livro que promete felicidade ao leitor, mas não é somente um leitor desatento, ou um mero estudante por curiosidade. Feliz o leitor que lê, que escuta as palavras desta profecia, se colocar em prática, sem observar o que nela está escrito. Portanto, é uma profecia que descortina o agir de Deus sobre o cosmos e sobre a história e, sobretudo, a partir da igreja, mas é um livro também que tem uma exigência para o leitor, uma exigência de conversão. Por isso é importante, no conjunto da igreja histórica, sobretudo as 7 igrejas, as 7 cartas às 7 igrejas, o ressuscitado que vai chamar para a urgência da conversão. Preciso converter-se. Então, capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse, que a gente começou a comentar no nosso encontro passado, reportam, esses 2 capítulos reportam as 7 cartas às 7 igrejas. E estas 7 cartas, todas elas começam com a autoapresentação do próprio Cristo ao anjo da igreja que está na igreja tal, ao anjo
da igreja que está em Éfeso, que está em Esmirna, que está em Pérgamo, que está em Tiatira e assim por diante, ao anjo da igreja que está lá. Portanto, o chefe da igreja, o presbítero, o bispo local responsável pela igreja, deve receber esta mensagem. E a mensagem é escrita não por João como uma espécie de um escritor que tem uma observação autêntica e aprofundada sobre os acontecimentos das 7 igrejas diante das quais ele tem certa responsabilidade, mas as cartas são escritas pelo próprio Cristo. Assim diz aquele que. Todas as cartas começam desse jeito. Assim diz aquele que. E aí temos uma apresentação de Jesus, aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Assim Cristo se apresenta para a igreja de Éfeso. Se a gente vai na igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 8, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Portanto, faz referência ao Cristo que é o primeiro e o último Adão. Portanto, quando Deus faz a humanidade, faz já tendo em mente um novo Adão, que é Jesus Cristo. É preciso a gente fazer aqui uma relação muito próxima, talvez, entre aquilo que a gente entende da reflexão paulina, sobretudo na carta aos Romanos, de Cristo como novo Adão, para referir-se ao primeiro Adão, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas que voltou à vida. Portanto, o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, na sua auto-apresentação na segunda igreja, a igreja de Esmirna. Com relação à igreja de Pérgamo, na sequência, assim fala aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A metáfora da espada afiada, que nós já comentamos, que refere-se a uma literatura já extensa desta metáfora no Antigo Testamento, para referir-se à palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que corta de um lado e de outro, que, portanto, separa, que corta, que faz a disjunção nas juntas e, portanto, que penetra com profundidade. A palavra de Deus, na metáfora da espada que penetra em profundidade, que, portanto, separa, desmembra, para depois se reconstruir novamente. Essa é uma metáfora bíblica, como eu falei, de uma vasta extensão na literatura antigo-testamentária, e que aponta esse aspecto bonito, de uma palavra que não é simplesmente um consolo para os ouvidos. A gente escuta a palavra de Deus não somente para afagar as nossas consciências. Eu falava ainda há pouco, antes de começar o ponto, sobre a importância do crente se confrontar com o Deus como ele se revela na Escritura, e não um Deus fabricado segundo as minhas concepções. Caso contrário, eu me tornaria um idólatra, mesmo sendo profundamente crente, mesmo tendo um sentimento religioso. Há a tentação de você ser um idólatra, porque você está cultuando um Deus feito segundo a sua imaginação. E por isso a importância da palavra bíblica, e por isso o Cristo se apresenta aqui como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, portanto, que fala uma palavra que é capaz de ferir. A palavra de Deus deve ferir o crente, e, portanto, uma espada que corta, que faz disjunturas, que faz separação, e por isso é preciso se reconstruir novamente a partir da palavra de Deus. Então, são aspectos importantes também. Com relação à igreja seguinte, a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 18 para frente, assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze, retomando aquela cristofania do final do capítulo 1, no qual Cristo se apresentou a João desta natureza, como Filho de Deus, que tem os olhos flamejantes como fogo. O fogo o fogo é usado, entre as várias imagens que se tem no Apocalipse, o fogo é usado com bastante frequência, e ele tem também
personificados. Um deles é a imagem para o próprio Deus. Né? O fogo é esse elemento incontrolável. Né? O fogo é incontrolável, você não segura, né? Humanamente você não controla o fogo, né? Você precisa de instrumentos para tentar colocar limites no fogo. Imagina você pegar o fogo com as próprias mãos, né? Então a divindade é representada na metáfora do fogo, o Filho de Deus que tem os olhos chamejantes como fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. A gente comentava um pouquinho, né, sobre esta imagem de um Cristo que tem os pés semelhantes ao bronze, e o bronze é toda a descrição do ressuscitado. Nesta cristofania do final do capítulo 1, né, a gente tinha estes degraus, né, de pedras preciosas, de coisas, né, de elementos preciosos, até chegar aos pés que são pés de bronze. Ora, o bronze não é um metal assim de maior, né, maior qualidade, mas exatamente, né, segundo a maior parte dos estudiosos da Escritura, entendem que a metáfora, a imagem do bronze para os pés do Cristo diz respeito a esta sua autoesvaziamento, melhor dizendo, né, da condição divina para assumir a condição humana. Né? Por isso, um Cristo que se aproxima da realidade humana. Então, a autoapresentação para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, capítulo 3, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então, de novo, esse domínio dos 7 Espíritos, das 7 estrelas, as estrelas que são as 7 igrejas. O Cristo, portanto, ressuscitado, que tem o domínio da igreja celeste, que está, da igreja terrena, que está presente nesta igreja. No capítulo 3, versículo 7, para a carta à igreja de Filadélfia, assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fechando ninguém mais abre. Portanto, a autoridade, né? A chave de Davi, mas é o santo e o verdadeiro. A ideia de santo, como vocês sabem, ela tem uma tradição, né, bíblica também, muito extensa no Antigo Testamento, para referência ao próprio Deus, né? Kadosh, em hebraico, um termo muito bonito, Kadosh, né? Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Código de santidade no livro do Levítico, nos capítulos 17 a 25, né, Deus exige comportamentos de santidade, porque o próprio Deus é santo. E Moisés diz, né, sede santos, porque o santo de Israel habita no meio de vós. Por isso, né, um Deus que se faz presente no meio do seu povo é um Deus santo. E vocês se recordam também da nação de Isaías, o texto, né, do profeta Isaías, capítulo 6, na qual, naquela teofania, Deus assentado sobre um trono celeste e 3, né, serafins que ao redor do trono de Deus cantam: Santo, 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 Senhor Deus do exército. Né? A sua glória preenche toda a terra. Então, aquele que é 3 vezes santo. Então, Cristo aqui, né, na igreja de Filadélfia, para a igreja de Filadélfia, se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem as chaves na mão. Com relação à igreja seguinte, de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14, assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Né? O Amém, a testemunha fiel. Cristo foi sempre Amém. Portanto, sempre diz sim ao projeto de salvação da humanidade, na instauração do reino feita por Ele, através da proclamação da Sua palavra e dos seus sinais, prodígios e milagres. Jesus foi sempre um amém ao Pai, um amém à humanidade. Portanto, uma entrega total, né? A testemunha fiel. Jesus foi sempre fiel ao projeto de salvação da humanidade estabelecido pelo próprio Deus. E é assim que ele se apresenta para a igreja de Laodiceia. Veja, então a gente tem um quadro bastante extenso, 7 cartas, na qual a gente tem 7 apresentações, né, autoapresentação do ressuscitado para cada uma delas. Quase todas elas recebem também um elogio.
igreja, portanto, terrestre, é uma igreja composta de fiéis e de crentes que são elogiados pelo ressuscitado com relação à fidelidade, com relação, né, ao testemunho, com relação, né, ao afastamento de grupos heréticos, né, se menciona aqui algumas igrejas, ao grupo dos nicolaítas, né, se menciona com relação a outras igrejas, se menciona também a outros tipos, né, de idolatria, ou impurezas, se menciona também o perigo, né, de um esmorecimento da fé, esmorecimento da fé. Se a gente pega, por exemplo, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, que é uma igreja importante, a gente comentou um pouquinho sobre isso, porque em Éfeso, né, também por ali passou o grande apóstolo Paulo, né, portanto, para esta igreja escreveu uma carta, a carta de São Paulo aos Efésios, talvez não o próprio Paulo diretamente, mas um discípulo dele, segundo alguns estudiosos, né, a carta aos Efésios seria carta deuteropaulina, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que Paulo passou pela cidade de Éfeso, portanto também entrou em contato com esta igreja, evangelizou por lá. Na segunda tradição da igreja, também, né, o apóstolo João seria o apóstolo mais novo de Jesus, que se identificaria com o discípulo amado que estaria aos pés da cruz de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 19, juntamente com a mãe de Jesus, e a levou para casa e teria levado, portanto, para a cidade de Éfeso. Mas a igreja de Éfeso, né, portanto, é repreendida, né, já a uma certa distância, desde que Paulo por lá passou. Agora, né, está sendo responsável o próprio João, responsável por esta igreja, e nesta carta aqui, a igreja é repreendida pelo ressuscitado por ter, né, abandonado o primeiro amor. Então, essa é uma repreensão. Conheço, né, a tua luta, a tua fadiga, a tua perseverança, portanto se faz um elogio, mas a reprovação, capítulo 2, versículo 4, devo, porém, reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Então essa repreensão ela é muito importante, porque é este esmorecimento, né, como que nos inícios de um momento de discipulado, no qual há um certo encantamento, né, por Jesus e pela igreja, mas com o passar do tempo, as preocupações do cotidiano, né, a correria, a falta de tempo, né, e depois, né, uma certa rotina da própria vida de fé pode se esmorecer, portanto, né, abandonar o primeiro amor. O discípulo, aquele que tem fé, precisa conservar a chama da fé acesa perenemente, caso contrário, né, recai nesta repreensão de Jesus. Eu não tive tempo de estudar em casa, não sei se é ressuscitado. Mas o que eu acho que não sei se eu entendi, às vezes alguém também não entendeu, são 7 cidades diferentes. 7 cidades diferentes, 7 cidadelas, né? Muito pertas, né? Muito próximas uma das outras. E aí ele vai dar as coisas, 7 exemplos de cada igreja. Isso, exatamente, é isso. São 7 igrejas, todas na Ásia Menor, todas elas são muito pertinho umas das outras, né? Algumas delas ainda são cidades até o dia de hoje, outras mais ou menos acabou, tem só os restos arqueológicos das antigas cidades. Algumas são distantes 10 quilômetros, 20 quilômetros, a mais distante uns 40 quilômetros, mas são igrejas muito perto uma das outras, né? E é uma coisa muito importante, né? A gente vê como que o Apocalipse mostra o ressuscitado, né, que conhece profundamente cada uma destas igrejas. Então ele está presente nessas igrejas, ele conhece o que tem de bom em cada uma delas e também tem exortação, tem repreensão quando as coisas não vão bem, ao menos para o grupo delas. Então isso nasce aquilo que é a concepção de igreja local. Então uma igreja local, né, a gente falaria hoje uma paróquia, né, a gente pode ter usar esse termo, né? Uma igreja local tem um rosto próprio, tem uma tradição própria, tem uma história própria, né? Então, pertencer a uma comunidade de fé não é somente um negócio genérico, é entrar na história própria de um grupo que tem uma história de fé particular, porque tem uma história, né, particular de cada cidade, de um povo, né, que tem uma tradição própria, que tem uma cultura própria e que enfrenta problemas próprios. Então, os problemas, as dificuldades enfrentadas, né, por uma igreja aqui, por esta paróquia, é diferente
de uma outra paróquia, que tem uma outra realidade, às vezes social diferente, cultural às vezes diferente, e desafios para a fé também diferentes, pecados diferentes, né? Então, perigos para a fé diferentes, e por isso, né, se nasce essa concepção de uma igreja local, de uma espiritualidade, né, digamos assim, paroquial. É importante isso, né? Portanto, o cristão não é um cristão genérico, mais ou menos assim, né? E por isso, o cristianismo católico, né, explica essa relação entre a igreja universal e a igreja local. A igreja universal é a igreja de Cristo, né, é a totalidade das igrejas de Cristo presididas e representadas, né, pelo próprio ministro de Cristo que conduz a igreja universal, que é o Papa. O Papa, portanto, é o princípio, né, visível da unidade da igreja universal. Ao passo que as dioceses, que são as igrejas locais presididas por um bispo, que são sucessores dos apóstolos, né, estão em comunhão com a igreja universal, na medida em que os bispos estão em comunhão com o Papa. Mas cada igreja local, né, a igreja local definida, sobretudo a partir do direito canônico, é a igreja, é a diocese. A diocese é uma porção do povo de Deus confiada ao bispo, que é sucessor direto dos apóstolos. E aí a igreja local tem uma história, uma identidade própria. Mas aí a gente está falando também das paróquias, né, enquanto subdivisão territorial, não só territorial, mas de porção do povo de Deus, que vive numa circunscrição paroquial que também tem uma identidade própria. Então isso é importante, esse aspecto. O povo, né, uma história diferente, uma tradição diferente, precisa ser valorizada, precisa ser respeitada, precisa ser purificada se for necessário, né, como o próprio Cristo aqui exige também, né, comportamentos. Então, existe, né, quais são os perigos, por assim dizer, o cenário dos perigos em que o Cristo exorta, né, Éfeso abandonou o primeiro amor, né, a igreja seguinte de Pérgamo, a reprovação, tem contudo algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Então, a igreja seguinte, depois de Éfeso, a igreja de Pérgamo, pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Balaão foi aquele vidente mago, né, apresentado no livro dos Números, quando ele, né, de alguma forma, tentou levar, né, os hebreus, né, em Números capítulo 22, levar os hebreus à idolatria, né, levar à idolatria. Então, veja, existem doutrinas, né? Esse é um aspecto, né, com relação à igreja de Pérgamo, né, não só o perigo é interno, né? Éfeso, o perigo é interno, isto é, né, você tem um coração pulsante da fé, mas com a preocupação do mundo, com a correria, com as agitações, com a rotina do cotidiano, você vai escurecendo. Então, é um perigo interno. Né? O perigo da igreja de Pérgamo é um perigo mais externo, tem uma doutrina externa contrária à doutrina de Cristo. Então veja, né, o cenário, a radiografia das igrejas aponta para o perigo de doutrinas externas perigosas, né, e perniciosas para a verdadeira fé autêntica e pura. Então, atenção, né, existem falsos pregadores, existem falsos, né, profetas que estão ensinando aquilo que não conduz à vida. Então, atenção, a chamada de atenção, né, do Cristo ressuscitado da igreja de Pérgamo vai nessa direção. A igreja seguinte de Tiatira, também a gente tem, curiosamente, né, Tiatira, a gente não tem sim, reprovação para Tiatira, no capítulo 2, versículo 20, reprovo-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo carnes sacrificadas aos ídolos. Então, uma falsa profetisa, né, que é tolerada no meio desta igreja aqui, né, chamada de Jezabel, uma pseudo-profetisa, portanto,
provavelmente ligada também à seita dos nicolaítas e que levam os discípulos de Jesus a comerem das carnes sacrificadas aos ídolos. E por isso, é uma concessão, que essa pauta profetiza, permite uma concessão que abre as portas para o perigo da idolatria. Vocês sabem que o problema da idolatria é um problema gravíssimo na Escritura, desde as origens. Primeiro, o pecado de Israel, após a conclusão da aliança que Deus fez com o povo por meio de Moisés, Monte Sinai, Êxodo 24, todo o ritual da aliança no livro, a aspersão do sangue de um cordeiro imolado. Uma parte do sangue se aspergiu no livro, outra parte se aspergiu a Assembleia. E a Assembleia, depois de ler o livro, a Assembleia uníssona, numa única voz, diz: faremos tudo conforme está escrito neste livro. E logo em seguida você tem o primeiro pecado de Israel, que foi a idolatria do bezerro de ouro. E quando se entrou na terra prometida, por meio do grande condutor do exército de Israel, isto é, Josué, ao assentar na terra prometida, o povo começou também a cultuar os deuses dos povos do lugar, sobretudo Baal e Axera. E portanto a idolatria foi sempre um grande problema, e o comparecimento do primeiro homem de Deus na Escritura, no livro dos Juízes, capítulo 2, é para repreender, o anjo de Deus repreende ali, exatamente por conta da idolatria, do culto aos deuses do povo do lugar. Então a idolatria foi sempre um problema, durante a monarquia de Israel foi sempre um problema, e a idolatria também foi um problema muito grande na época do Novo Testamento. Recordem-se que Paulo, apóstolo, por exemplo, combateu duramente a idolatria, quando chegou em Atenas, viu os muitos altares edificados aos muitos deuses, e encontrou até um altar dedicado a um Deus desconhecido, porque o povo queria cultuar todos os deuses. Quem sabe a gente esqueceu, tem algum Deus que a gente não conhece, então vamos dedicar a um altar a um Deus desconhecido. Então esse movimento religioso, que a humanidade tem, essa tendência religiosa, tendência para a transcendência e de adorar, de cultuar. Só que isso foi difundido por idolatrias que se espalharam pelo mundo afora. O cristianismo nasce num ambiente altamente politeísta, idolátrico. É importante a gente recordar isso, Hoje não, grosso modo a gente tem mais ou menos, sobretudo a civilização ocidental, digamos assim, ela é majoritariamente de uma concepção monoteísta. Não era assim na antiguidade, A antiguidade era muito mais vivaz, essas doutrinas sobre os vários deuses e o culto que se devia prestar a esses vários deuses. O cristianismo, portanto, fez uma história, sobretudo no Ocidente, de ir purificando as mentes e as consciências das pessoas para a ideia de um único Deus, o monoteísmo. Mas isso, embora os ganhos, entre aspas, históricos e religiosos que isso teve na história do cristianismo, sobretudo no Ocidente, isso está um pouco se esfacelando. Como vocês sabem, tem crescido cada vez mais tendências politeístas, sobretudo nos tempos atuais, de recordar os antigos deuses, de celebrar os deuses. Então há tendências politeístas que estão sendo desenterradas de tempos da antiguidade para poder recordar novos deuses. Mas para além da ideia de concepção de politeísta ou de vários deuses, tem sempre essa questão da retidão do coração. A tradição cristã, o próprio Cristo, exige uma fidelidade contra toda prova, isto é, que a gente cultue e celebre e adore um único Deus integralmente no coração. Por isso essa repreensão a esta igreja, a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 20, é uma repreensão que
tem sentido na medida em que comer a carne sacrificada aos ídolos já é o primeiro passo para fazer uma espécie de comunhão com os ídolos, né? Porque vocês sabem, as divindades eram cultuadas sobretudo por meio de sacrifícios e de oferendas de animais. E quando vocês faziam uma oferenda de comunhão, se sacrificava o animal, a metade do animal, né, ficava lá no santuário dedicado àquela divindade, a outra metade você levava para casa e você comia. Então, a ideia é esta, que você estaria fazendo uma comunhão com este Deus, né? Isto é, uma parte vai para aquele Deus comer, outra parte eu como em casa. Então, comer carnes sacrificadas aos ídolos, né? O Cristo repreende isso para esta igreja, né? Para a igreja de Tiatira, porque está abrindo as portas, né? Para aí uma futura idolatria. A igreja seguinte de Sardes, capítulo 3, a reprovação aparece, né, no final do versículo 1. Conheço a tua conduta, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante de Deus. Lembra-te, portanto, de como recebeste, ouviste, observa e converte-te. Então, tens fama de estar vivo, mas estás morto. É uma repreensão muito dura, né, com relação à igreja de Sardes. Isto é, né, quando a fé, quando a religião, quando a prática religiosa perde todo o sentido interno e se passa a uma mera tradição. Atenção, né? Há um perigo de uma superficialidade na tradição. Né? Você sabe que durante a Idade Média tinha a questão da cristandade. Né? Você pertence à cristandade, uma cultura cristã, e portanto tem tradições religiosas cristãs. Mas o que isso diz respeito à sua vida? O que isso muda na sua existência? O que isso fecunda ou não o seu horizonte de compreensão da própria existência do mundo e o que isso conta na hora das opções, das escolhas e do seu sistema de valores e de princípios. Muitas vezes é mera tradição. Hoje, por exemplo, né, sobretudo no mundo civil, tem diversas festas, né, festividades, que são festas patrimônio cultural, né? Patrimônio cultural, né? Aqui no Goiás, né, tem diversas festas em diversos municípios que são festas, né, patrocinadas, inclusive, né, com dinheiro público, tudo bem, pode ser feito isso, né, com valor de cultura, a cultura do povo goiano, que o povo vai para lá, festa de Trinópolis, não sei para onde, né, de cá de lá, Fogaréu, né, na cidade de Goiás. Então, existem muitas festividades, são festas cristãs, mas é de se perguntar, né? Isso realmente, né? As pessoas que vão transformam a vida, fazem um encontro profundo com o ressuscitado, né? E que lhe marca para um momento de conversão na própria existência, ou são só tradições externas? Então, é de se perguntar, né, se a religião, se a prática religiosa, se as práticas que são demarcadores da identidade religiosa católica, se for só isso, e se isso não entrar na própria existência, né, se cai nessa repreensão de Jesus. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Não é isso, né? O cristão, por tradição, não nos sustenta mais, né? Quer dizer, e esse é um desafio, né, de uma igreja hoje, de educar os jovens, as crianças, os jovens, adolescentes, um desafio, né, sendo premente, por exemplo, de uma catequese, né, de fazer com que a pessoa, catequese não só de criança, adolescente, mas catequese de adulto, né, todo o projeto aí, né, de uma iniciação cristã dos adultos. Por quê? Porque um adulto que tem fé por tradição, às vezes não conta nada, né? Porque vai na igreja de vez em quando, porque tem uma festa paroquial, vai ter muita gente, vai ter quermesse, vai ter comida gostosa, então você vai por lá, vem na igreja quando tem um casamento, um parente, ou quando morre outro, ou quando batiza um sobrinho, neto, sei lá o quê. Quer dizer, muita gente que diz cristã, será que a sua
sua vida de fé realmente transforma, né, ou por dentro está outra, só, né, elementos externos. Então, veja, o desafio de reativar a chama da fé, né, e de uma educação religiosa profunda, não só para acumular, eu tenho insistido isso para vocês, né, não só para acumular conhecimento intelectual, mas para encontrar-se com Jesus. É isso, né? E saber que existe um programa de vida, né? Ser pertencente ao reino de Deus, tem uma ética, tem uma exigência, e essa exigência brota de um encontro com Jesus ressuscitado vivo. Tem famas de Jesus aqui, a igreja de Sardes, temos alguns membros, né? Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Portanto, a pomposidade, né, das festas, né, das celebrações, podem ser superficiais. E a gente pode, infelizmente, também correr o risco da superficialidade. Né? O cristão tem que mergulhar, tem que ter raízes na própria fé. E por isso, passar para além das meras superficialidades. Né? Então, a igreja de Sardes recebe aí, né, uma grande reprovação. A igreja de Filadélfia, e curiosamente, né, no capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13, esta igreja não tem repreensão. Não tem nenhuma repreensão, curiosamente. Né? A gente tem duas igrejas que não têm repreensão. Aqui a gente tem, né, um grande elogio, né, que é feito no capítulo 3, versículo 10: visto que guardaste a minha palavra de perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre o mundo inteiro. Né? E com uma promessa muito bonita, né? Ao vencedor farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Então não tem repreensão com relação à igreja de Filadélfia. A igreja seguinte, a igreja de Laodiceia, esta tem uma repreensão no capítulo 3, versículo 15: conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Essa é uma repreensão muito dura, né? Cristo ressuscitado, né? Com relação a esta última igreja aqui, a igreja da Odisseia, né? Tem famas, né, de ser quente, mas não é nem frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente, né? Mas é morno, né? Em cima do muro, né? Que a gente diz, né? Fica querendo agradar, acende uma vela para Deus e para Satanás, né? Quem atende primeiro. Né? Não dá, né? De meia boca, né? Cristão de meia boca. Que o Cristo ressuscitado não suporta, né? Porque és morno, estou prestes a te vomitar. Oxalá fostes, né, frio ou quente, ou uma coisa ou outra. Ou você é cristão com tudo, né? Não, eu sou cristão, né? Eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, mas eu discordo da igreja de Cristo, porque assim eu não acho que assim dá. Não, eu acho que aquela parte da Bíblia é muito dura. Né? Por que Jesus falou desse jeito? Tem que ser mais tolerante, certo? A igreja tem que dar uma reformada, tem que ser mais tolerante. Não, a igreja, né, os sucessores dos apóstolos não têm autoridade para apagar páginas da Bíblia. Né? Então, a exigência que a Escritura faz, né, para aqueles que, né, estão no reino de Deus devem ser apresentadas na sua integralidade. Nenhum pregador, nem padre, né, pode, né, botar uma pitadazinha de açúcar no Evangelho para torná-lo mais agradável, torná-lo, né, menos áspero, menos exigente, para agradar o sabor, né, do momento, né, das pessoas que, né, acham que não, igreja, eu troquei de igreja. Por quê? Não, porque, né, eu lá não me sentia bem. Agora eu estou nessa outra igreja que eu me sinto bem, né? Eu sou acolhido, as pessoas não me julgam, me sinto bem. Né? A igreja me sentir bem, né? Quer dizer,
Eu acho sempre curioso, né? Hoje em dia tem que ter pastoral da acolhida, né? Se não tiver alguém lá na porta, né, se cumprimentando, bem-vindo, quase que tem que botar um tapete vermelho. Né? Eu não me sinto, como assim não se sente acolhido? Né? Você vai na igreja, porque, né? A exigência, né, do texto bíblico é essa. A igreja não é para a gente se sentir bem, é para você entrar num projeto de vida cujo escopo é a sua vida eterna. É isso, né? Não é para você, né, se sentir bem, para aliviar a sua consciência. Para isso vai no psicólogo, né? Pede um abraço, né? Pede um abraço. Né? A igreja é para, né, apresentar integralmente o projeto de Deus para a humanidade, com as suas exigências, né? E a gente precisa estar com o coração aberto para saber que Deus nos chama a atenção, né? O Cristo ressuscitado não está aqui para, né, nossa, que bom, elogiando todo mundo. O ressuscitado não está elogiando todo mundo em todas as igrejas, não está. Então, chamando, né, duramente a atenção com palavras duras, porque é preciso mudar de vida, é preciso conversão. Cada igreja, com a sua particularidade, com a sua história pessoal, tem que dar passos na direção, né, de uma mudança de vida, para que seja a igreja um testemunho luminoso do ressuscitado. A igreja deve ser um lugar do testemunho completo e integral de Jesus ressuscitado. Isso, quando eu falo igreja, não é só o padre, né, as irmãs, etc., mas são todos os batizados. Né? O Cristo aqui dirige, né, a sua palavra, o ressuscitado dirige a sua palavra ao anjo que está na igreja tal. Né? Portanto, o primeiro responsável é o presbítero, é o bispo, etc., é o padre, etc., mas, né, depois, quando Jesus chama, ou puxa a atenção, puxa a orelha e chama a atenção, são os membros da igreja, todos eles. Né? Portanto, né, os discípulos de Jesus, as discípulas de Jesus, precisam estar abertos, né, para a integralidade e para a exigência, né, da palavra de Deus. E claro que, né, Jesus tem as suas promessas, né, a cada uma destas igrejas, né, que Jesus se apresenta, que Jesus, né, sabe que conhece, Jesus faz elogios, chama a atenção, puxa a orelha, mas também faz promessas belíssimas. Se você olha as promessas que Jesus faz à igreja de Éfeso, capítulo 2, né, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha que promessa belíssima, né? Ao vencedor darei a comer da árvore da vida que está no jardim de Deus. A árvore da vida, né, aqui, capítulo 2, né, versículo 7, é a promessa que o ressuscitado faz à igreja de Éfeso. Né? Aquele que vence o mundo, aquele que vence, né, aquilo que é contrário, vence o pecado, vence aquilo que é contrário ao reino, ao evangelho, a ele darei, né, a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que promessa belíssima, né? Se você passa para Esmirna, né, no capítulo 2, né, na promessa, no versículo 10, né, mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Te darei a coroa da vida. Mostra-te fiel até a morte, fiel até o fim. Eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo nenhum será lesado pela segunda morte. Que promessa extraordinária, né? Para a igreja de Esmirna, né? Eu darei a coroa da vida, não será tocado pela segunda morte, pela morte, né, da condenação. Portanto, minha salvação completa. Né? Para a igreja seguinte, a igreja de Pérgamo, né, no capítulo 2, versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece exceto aquele que a recebe. Que
promessa belíssima, né, para a igreja de Pérgamo, né, o maná escondido. Esse maná escondido, né, é provavelmente uma metáfora aí, né, para a Eucaristia que é o banquete celeste, né, o banquete celeste. Como vocês sabem, né, na instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, semana que vem, né, vamos celebrar aí, né, a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa. Jesus, né, ao celebrar aquela ceia, né, ao tomar o cálice, né, antes da bênção, diz que não tornarei mais a beber o cálice convosco, senão quando se assentar no reino dos céus. Né? Cálice da eternidade. Então, Jesus, né, tem um banquete que ele instituiu para a igreja terrena, né, e prometeu, né, de novo sentar-se para um outro banquete, o banquete eterno. Né? Então, esta promessa aqui vai nessa direção, né, um maná escondido e uma pedrinha na qual está um nome novo. Então, aquele que se converte tem um nome novo. O nome novo é uma nova pessoa, uma nova identidade. Né? Portanto, um nome dado pelo próprio Deus. Né? Belíssima promessa à igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira, na sequência, qual é a promessa? Capítulo 2, no versículo 26, ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe autoridade sobre as nações, né, com cetro de ferro as apacentará, como que se quebram os vasos de argila, conforme também o recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ao vencedor, né, ao que observar a minha conduta até o fim, concederei autoridade sobre as nações. É a realeza. Quando o Apocalipse fala de autoridade, o Cristo que compartilha a sua autoridade, compartilha a sua realeza. Isso é importante, né? Um aspecto importante, talvez menos valorizado hoje em dia, mas precisa ser descoberto. O cristão que é batizado, que é crismado, é consagrado a Deus, ele participa da realeza de Cristo. Então, a realeza de Cristo. É assim como você não oferece, né? Hoje não se tem mais, quase mais, né? A experiência de monarquia, né? Não sei, alguns países aí que conservam, mas sempre mais, né? Uma perspectiva muito mais de tradição, né? Muito mais sem nenhum efeito, né, concreto, prático na vida das pessoas. Mas na antiguidade a experiência era muito mais de monarquias, né? Ou de impérios, de imperadores e de reis, né? Ou a família real, né? Os príncipes, as princesas. Não, você não oferece, não é qualquer coisa, né? Que você entrega de presente, por exemplo, a um príncipe, a uma princesa. Na antiguidade era assim, ao menos, né? Então esta experiência, você participa da realeza de Cristo. E portanto você tem uma dignidade, né, fundamental, né? A dignidade que a gente não pode fazer descontos na dignidade da pessoa humana. Veja que, né, é importante a gente destacar, né, também como o Evangelho, como que o ensino cristão, como que o cristianismo fecundou também o mundo pagão e as culturas, e ajudou as culturas a progredirem. Hoje a gente tem, por exemplo, desde 1900 se não me falha a memória, 48, né, ou 49, não sei, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos eles praticamente são valores vindos do cristianismo. Então, se já no mundo civil, né, digamos assim, né, um mundo laico, né, se tem uma concepção de valores e dignidade da pessoa humana, imagina na tradição cristã. Na tradição cristã, os fiéis de Cristo têm uma dignidade porque participam da realeza de Cristo. Da realeza de Cristo. E veja como, né, olhando e contemplando como Jesus se comportava, o agir, a dignidade de Jesus. Né? Como era uma pessoa digna, né? Portanto, não se dobrava, né, as questões, as picuinhas da vida.
vida, não se dobrava diante da dor e do sofrimento, né? Como que Jesus caminhou sereno, altivo, né? Em direção, né, ao sofrimento e à morte, porque estava debaixo do Dei. É necessário que o Filho do Homem sofra, seja entregue, seja morto, né, mas 3 dias depois ressuscitar. Projeto de salvação, um messianismo que ele concretizou através da sua paixão, da sua morte e da sua cruz, né, e portanto redundando na sua ressurreição. Então, uma promessa bonita, né, de partilha, de coparticipantes da realeza de Cristo, né, para a igreja de Sardes. E a penúltima igreja, a igreja de Filadélfia, no capítulo 3 ainda, a promessa está no capítulo 3, versículo 12: quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu de junto do meu Deus, e o meu nome novo. Imagina, né? Imagina que promessa, né? A igreja de Filadélfia, que promessa. Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, uma coluna na Jerusalém celeste. Sabe, né? Na descrição, lá no capítulo 20 e 21, no finalzinho do livro, quando se descreve, né, a Jerusalém celeste tem 12 colunas, nas quais estão escritos os 12 nomes dos 12 apóstolos. Mas aqui, nesta promessa, Jesus está dizendo, né, ao vencedor, né, eu farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e estará escrito o nome da cidade, Jerusalém. Então veja, né, aquilo que os apóstolos conseguiram, né, e a Jerusalém celeste será descrita com colunas, com os nomes dos apóstolos, está também contido na promessa de com relação a esta igreja. Né, você ser uma coluna na Jerusalém celeste, né, com o nome novo dado por Cristo, né, escrito Jerusalém. Você pertence a Jerusalém. Portanto, Jerusalém, o livro do Apocalipse, é metáfora para o mundo novo criado por Deus, novos céus e nova terra, na qual aquele que é vencedor será uma coluna nesta igreja, né, que Deus dará à humanidade. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, vamos ver a promessa rapidinho. No versículo 21, ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Que promessa, né? Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e estou sentado no trono de Deus. Então, a promessa é a mesma vitória de Cristo ser a vitória do crente, a mesma recompensa de Cristo, a sua glorificação de ressuscitado, né, ser comunicada ao crente fiel, né, participar, né, na ressurreição de Cristo, na vitória de Cristo. Então, veja, para concluir, né, esta breve, né, leitura, que vale a pena, né, depois recomendo vocês lerem integralmente esses textos, né, essas 7 cartas a estas 7 igrejas, mas são cartas belíssimas que o próprio, né, Cristo dita a João para que escreva e, né, enderece a estas igrejas, todas elas, né, com uma modalidade, uma metáfora que apresenta, né, Cristo vitorioso, mas que não está lá na glória, mas está aqui, né? Aquele que tem na mão, né, as 7 estrelas e que caminha por entre os 7 candelabros. Os candelabros são metáforas, né, imagens para a igreja que adora, a igreja que cultua. Os candelabros se põem no altar. Portanto, o Cristo que caminha por entre os candelabros é o Cristo que está presente no altar das igrejas que celebram a Eucaristia. Então, Cristo ressuscitado está presente na igreja, né, que celebra a Eucaristia. Isso é belíssimo, né, porque essa é a condição, sobretudo, da
tradição, né, nossa dos cristãos católicos. Né? O Cristo está ressuscitado, não é que ressuscitou, foi para o céu, tchauzinho, vocês ficam aí, tá? Logo mais, né, aguentem, logo mais, né, vocês morrem, e aí eu ressuscito vocês e vocês vão se unir comigo. Não. Nós estamos em comunhão com Cristo na igreja terrena. Então veja, o cenário da igreja terrena é um cenário bonito, porque embora é uma igreja terrena, a ela não lhe falta aquilo que é o essencial, que é a presença do ressuscitado. E o ressuscitado que acompanha a igreja terrena, que conhece profundamente os méritos, aquilo que tem de bom da igreja terrena, mas conhece também os limites, que chama para a conversão e que faz promessas extraordinárias, todas elas ligadas, né, à vitória do Cristo ressuscitado. E na sequência, né, a gente vai ver nos capítulos 4 e 5, como que, né, vamos agora, né, descortinar um outro horizonte, que é a igreja celeste, uma outra dimensão da igreja. Então, capítulo 4, passamos para um outro horizonte, depois de terminadas as 7 cartas, né, para as 7 igrejas. No capítulo 4, nós vamos ver, no capítulos 4 e 5, grosso modo, esta visão inicial do trono celeste, né, com o rolo e com o cordeiro apocalíptico, que vai começar, portanto, a abertura, né, deste livro selado com 7 selos. Então, os capítulos 4 a 8, digamos assim, né, o capítulo 8, versículo 1, né, será a revelação da igreja celeste, com aquilo que ela tem, né, com os seus membros, com esta liturgia celeste, e ao mesmo tempo como que, né, o Cristo ressuscitado na glória, que preside a igreja celeste, vai abrir um livro misterioso, e este livro, né, vai ser os decretos, né, será a revelação dos meandros da história, e ao mesmo tempo aquilo que Deus está na iminência de fazer no julgamento da história. Serão, né, 7 selos que serão abertos, os 6 primeiros selos, né, vão mostrar, né, digamos assim, a dinâmica, né, da história, com aquilo que tem de bom, com aquilo que tem, sobretudo, de negativo, os males da história, mas que isso está na mão de Deus. Né? É o livro que está ali, né, que é aberto pelo próprio Cristo. Né? E o 7º selo, na abertura do 7º selo, como a gente vai ver no capítulo 8, versículo 1, ao abrir o 7º selo, a gente não vai ver nada, a gente vai ver 7 anjos com 7 trombetas que vão começar a tocar as trombetas. E aí, ao tocar as trombetas, serão as intervenções de Deus na história. Então, o livro é um livro que descortina a história humana, né, sobretudo com sangue, com violência, com fome, com guerra, tragédias. Né, e isso tudo, né, que de alguma forma essas tragédias, né, da qual participam os crentes, e portanto a igreja que sofre, né, num mundo marcado pela injustiça e pela violência, mas diante do descortinar desta história, na presença do trono de Deus e o livro aberto pelo Cristo ressuscitado na imagem do Cordeiro Apocalipse, Deus não fica impassível. Deus não é impassível, né, a história humana conduzida quando a injustiça é praticada. Por isso, né, como eu mencionei no início, né, do nosso encontro de hoje, o Apocalipse é um livro de profecia, né, que anuncia o que está na iminência de acontecer, né, e é um livro apocalíptico, revela o quê? Revela, né, onde está Deus, onde está Cristo, depois que Ele ressuscitou. E o que Ele está fazendo? Foi para o céu e está tirando férias, os braços cruzados? Não. Cristo ressuscitado está na igreja terrena, está presidindo a igreja celeste. Mas e a história dessa tragédia de violência, de injustiça, de guerra, né, de atrocidades, de fome, de carestia? E onde está Deus? Deus está tranquilo no seu sono eterno? Não, Deus está por meio do seu Cristo que abre o livro, né, com os 7 selos. Deus está na iminência de intervir na história. E essa sua intervenção, por sentenças e julgamentos, será,
intervenções de um pai amoroso que tenta converter os filhos rebeldes. Portanto, as intervenções de Deus no Apocalipse, sobretudo na primeira sequência, no primeiro centenário, centenário das intervenções de Deus, é para colocar fim à idolatria. Colocar fim à idolatria, que é a raiz de todos os males. A raiz dos males da humanidade é a idolatria de si mesmo. E esta é a pior idolatria, que, como eu falei para vocês, a idolatria nos inícios, em que o mundo era politeísta. Não, você é idólatra porque você adora o Deus Sol, adora o Deus Lua, adora a deusa Terra, adora a mãe água, as águas, não sei o quê, adora um monte de coisa, então você é idólatra. Hoje, não, eu não sou idólatra, porque eu acredito no único Deus, acredito no único Deus, mas você conduz a sua vida como se você fosse o Deus para você mesmo. Você cultua você mesmo, cultua a sua própria imagem, cultua seu próprio ego, cultua a sua aparência, cultua os bens que você acumula, ou que pretende acumular. Então você se tornou um Deus para si mesmo. Então, esta é a pior das idolatrias, a idolatria dos tempos atuais. Então, capítulo 4 e 5, vamos ver o desvelamento, portanto, o Apocalipse, a revelação desta igreja celeste. É um texto muito bonito e muito profundo. Capítulo 4. Depois disso, João escrevendo, tive uma visão, havia uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. Uma porta aberta é um convite para entrar, E um convite para entrar que é reforçado pela voz que João escuta, a primeira voz, uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi falar como de trombeta disse: sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Então, coisas que em breve irão acontecer. Fui imediatamente movido pelo Espírito e eis que havia um trono no céu. Então, a ideia, a metáfora aqui, como vocês sabem, o mundo na antiguidade era um mundo no qual viveu João, e esta era a linguagem que o povo inicialmente poderia entender o Apocalipse. Era um mundo marcado por impérios, e o império determinante da época era o Império Romano. E o Império Romano tinha um trono, e nesse trono se assentavam os imperadores. E na época de João, o imperador Trajano, depois Domiciano, depois Trajano, são imperadores que mais e mais se autoproclamavam como deuses. Sobretudo o imperador Trajano mandou fazer estátuas, imagens dele, espalhar por todo o Império Romano, por todas as capitais das províncias do Império Romano, e instituiu uma liturgia de culto à estátua do imperador. Aí, se você não cultuasse a estátua do imperador, você poderia receber repreensões. E a perseguição do Império Romano aos cristãos, é curioso isso, porque mais historicamente foi assim: os cristãos foram acusados de ser ateus, porque não acreditavam nos deuses. Porque não tinha, qual é o Deus você me mostra a estátua dele, me apresenta? Não tem estátua de Deus. Mas e o Júpiter, não sei o que, os seus deuses, não, eu não adoro. E a estátua do imperador? De jeito muito menos. Os cristãos foram acusados de ateus, primeiros ateus da história da humanidade, os cristãos acusados de serem ateus porque não tinham Deus representado por uma estátua e porque não cultuavam os outros deuses. Então, o Império Romano era um sistema, sobretudo, o trono do imperador era um trono no qual se assentava o rei, o imperador que governava com poder absoluto. Então, esta imagem, quando se fala de um trono, é a imagem de alguém poderoso que se assenta para governar. E esta é a imagem usada por Deus. E é curioso que nesse texto aqui, do Apocalipse, João não descreve o rosto de Deus. Não descreve a Deus. Usa imagens de pedras preciosas para apresentar o aspecto daquele que estava sentado no trono.
Não usa a imagem do rosto, tinha o cabelo de um jeito, a barba de outro jeito, né? Quase sempre os cristãos, a arte cristã, né? A arte, isto é, a pintura, né? A escultura, né? A escultura do período, né? Da Idade Média, que os grandes pintores, né? Pintavam os quadros de Deus, né? A capela, né, de Michelangelo, por exemplo, né? Quando Deus, que era o Deus ali, né? Criando o mundo, né? Com o seu dedo, etc., criando Adão e o homem. Então, na arte, na pintura e na escultura, Deus foi sempre apresentado como uma espécie de um ancião, né? Ancião, cabelos brancos, barba longa, etc. Mas João aqui não apresenta Deus dessa forma, exatamente porque não pretende que os cristãos tenham, né, aí uma construção de uma estátua gigante, né, de um velhote, né, para representar Deus, para que os cristãos viessem a oferecer culto e sacrifício diante de uma estátua gigante de um ancião, dizendo: esse aqui é Deus. Não é assim, né? O cristianismo nunca fez uma estátua gigante de um ancião com cabeça branca, né? E barba comprida, dizendo: esse aqui é Deus, né? Oferecer o seu sacrifício, né? Sacrificar animais. Então, nesta dinâmica aqui, nesta visão, né? Eis que havia no trono um grande trono, e no trono alguém sentado. Só isso, alguém está sentado no trono. O que estava sentado no trono tinha o aspecto dele. Aí você pensa, não vai descrever o rosto, os olhos, as orelhas, né? Não, nada disso. Não se descreve. O aspecto, né, vai usar uma série de pedras preciosas, aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Então, né, são reflexos, né, de pedras preciosas e arco-íris, né, que envolve aquele que está sentado no trono. De forma que quem lê o livro do Apocalipse, pensa assim: bom, eu vou ler o livro do Apocalipse para eu saber qual é a forma do rosto de Deus para poder desenhar. Não tem jeito. Se você, né, chama alguém, né, que desenha retrato falado, né, tem a polícia, né, tem pessoal que sei lá, se foi assaltado, né? E aí a polícia escreve aqui, aí a pessoa, né, especialista, com a descrição, vai desenhar. Então, chamar alguém, né, para ler o texto do Apocalipse e desenhar o rosto, não tem rosto. Não tem como apresentar o rosto. Por quê? Porque exatamente, né, Deus se apresenta, Deus se revela presente, mas não revela o seu aspecto. Deus, né, que não, a gente não tem posse do rosto de Deus. Né? Quer dizer, a humanidade não é capaz de abarcar a aparência divina, porque a aparência divina, primeiro que Deus é espírito puro, não tem uma aparência física, mas não tem nem mesmo um esforço para retratar o rosto de Deus. Se tem, mas são pedras preciosas, são luzes resplandecentes, né? E coisas extraordinárias. Imagina um arco-íris, né? Arco-íris não é uma beleza, né? Quando se forma e a gente olha no arco-íris, aquela variedade de cores, né? É de encher os olhos. Você sabe que tem várias cores no arco-íris que não é possível representá-las. Né? Não existe elementos, tinta, variações, né, combinações possíveis com tintas, não é possível. Ninguém consegue representar com as cores que tem no planeta Terra, nem misturando as cores primárias, né, para fazer tonalidades, não se consegue representar o arco-íris. Não se consegue, você sabe disso, né? Então, veja, para dizer que o Deus que está ali, né, ele não é representável, é de uma grandeza, é de uma beleza insuperável, e ele não é de posse, você não pode captar, né, apropriar-se desse Deus que está no trono, porque ele é revelação de presença, mas é um Deus mistério, um Deus misterioso, inalcançável, né? Toda a tradição cristã, desde os padres da igreja, desde os grandes teólogos, né, Tomás de Aquino e outros mais, né, que falam sobre, né, a grandeza de Deus e como que a gente vai se colocar na presença de Deus. Quando a gente entrar na glória, eu acho que eu já falei para vocês, né, Tomás de Aquino fala que ninguém pode olhar para Deus. Né? A contemplação de Deus
ela necessita de uma graça precedente, que é, a luz da glória. A gente, Tomás de Aquino falava assim, por hora a gente caminha iluminado por duas luzes. A luz da razão, porque a razão é como uma luz que ilumina, isso é um critério de discernimento, você usa a sua razão, é um dom de Deus, a razão é um dom de Deus, que a humanidade deve agradecer, é um dom de Deus, é um presente que Deus deu, é uma luz, a luz do discernimento, do raciocínio, para você analisar, para você fazer as escolhas certas. Então a gente caminha com a luz da razão, a gente caminha por hora também com a luz da fé. Tomás de Aquino dizia, a luz da fé é aquilo que está além da razão. A razão vai até uma certa altura, depois a razão tem um limite, a partir do qual ela não consegue ir mais além. E daí para frente, Deus nos suplementa uma outra luz, a luz da fé. Portanto, a fé, que não é só um sentimento, também um sentimento de adesão, de crer nesse Deus que Ele fala e que Ele revela, mas é o conteúdo que Deus revela, que é luz para nós. Portanto, o que Deus fala, tua palavra é luz para os meus passos. Salmo 110, algo belíssimo, Tua palavra é luz para os meus passos. A palavra de Deus, portanto, que revela quem Deus é. A modalidade principal de autorrevelação da pessoa é pela palavra. Pela palavra. Quando a palavra é autêntica, a palavra deve transparecer aquilo que é mais profundo, que as minhas ideias, as minhas convicções, os meus valores, como que eu justifico os meus comportamentos, pela palavra. Então a palavra é considerada um meio primordial pelo qual a pessoa autêntica se revela. Autêntica, porque quando é mentiroso, não adianta. Aí a pessoa fala uma coisa, faz outra coisa, aí não tem recurso, Mas a coerência, uma pessoa coerente fala daquilo que tem dentro. De fato, Jesus usou essa palavra, a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Então, a modalidade principal de a gente conhecer uma pessoa pela palavra. Quanto mais a gente se comunica, menos a gente se estrupica. No sentido de que mais a gente conhece o outro e mais a gente também se mostra aquilo que é essencial, aquilo que realmente é profundo. Por isso, a luz, voltando à luz da fé, a fé é o conteúdo também, não só o sentimento religioso, mas é o conteúdo daquilo que Deus se revela. E Deus se revelou falando, portanto, a Escritura é a palavra de Deus para nós, e por isso a gente dá importância, devia dar importância ao estudo da Escritura, porque se a gente quer conhecer a Deus, como eu falei no início, não o Deus que a gente fabrica segundo a nossa imaginação, mas o Deus como Ele se apresenta. Quem é Deus? O que Ele quer? O que Ele pretende? Como que Ele age? É preciso escutar, e a gente escuta Deus, sobretudo na Escritura, também na oração, quando você reza, na intimidade do seu quarto, você fala com Deus, no seu coração, claro que você comunica com Deus, e Deus pode falar ao coração, mas os padres da igreja sempre diziam assim, mas será que quando você acha que Deus está te falando, o silêncio da oração, será que não é só minhoca da sua cabeça? Desculpa a expressão, isto é, você está imaginando que Deus está dizendo isso e quem sabe não está dizendo isso. Então, o ponto firme, o contraponto da veracidade, uma oração pessoal, íntima com Deus, ela deve ser confrontada com uma palavra de Deus. Então, para a gente fugir disso. Então, para voltar ao assunto, isto é, como a gente pode contemplar Deus? Com a luz da glória. Então, a gente caminha com a luz da razão, com a luz da fé, porque Deus mostra o seu caminho, sua palavra é luz para os nossos passos, e, portanto, ilumina o caminho da vida, e
e sobretudo no processo da revelação bíblica, que chega à chamada economia da revelação, chegando no ápice que é Jesus Cristo, Jesus se apresenta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho que Deus ilumina, e não só o caminho, né? Esse é o caminho que deve caminhar, né? Mas é a ponte. Jesus é o pontífex, né? O pontífice. Pontífice, a palavra pontífice significa fazer ponte, né? Aquele que faz ponte entre a humanidade e Deus. A gente só chega a Deus por meio de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, né, a fé é uma luz que nos conduz, mas para a gente contemplar Deus, dizia Santo aqui, a gente precisa da luz da glória. Né? A luz da glória é uma luz, portanto, que Deus, uma graça que Deus nos permite, nos concederá depois da ressurreição, para a gente contemplar a Deus, ou entrar num processo continuado e infinito de contemplação de Deus por toda a eternidade, né? E nunca terminaremos de contemplar a beleza infinita de Deus. Então, João aqui está diante da beleza de Deus, né? E é belíssimo, né? Como que descreve esta beleza de Deus, né? Com uma pluralidade de cores, né? A cor do arco-íris e o reflexo de uma multiplicidade de pedras preciosas. Né? É uma imagem, né? Polimorfa, de diversas formas, né? De luzes e de cores, para falar da riqueza, né? Estonteante, né? Da beleza do mistério de Deus. Né? Então, pedras de todo jeito. Né? E no versículo 4, ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Então, 24 tronos ao redor do trono de Deus. Claro que, né? Portanto, Deus não é um Deus egoísta, é um Deus que partilha o seu trono destes 24 tronos que estão ao seu redor, com 24 anciãos com coroas na cabeça. Coroa, participação da realeza divina, né? Provavelmente, né? Numa tradição judaica, com base, isso aqui pode ser entendido de duas formas, né? Com base numa tradição judaica, a gente sabe pelo livro de Crônicas que a ordem sacerdotal do Antigo Testamento estava, né, classificada em 24 classes sacerdotais. Esses anciãos podem representar as 24 classes sacerdotais, né, que existia no Antigo Testamento, porque a gente está diante de Deus, que tem um trono, e a ideia de servir e cultuar a Deus era, né, cristalizada, sobretudo no Antigo Testamento, a partir da ideia do sacerdócio. É o sacerdote aquele que mais se aproxima do mistério de Deus, é aquele que reverencia, que cultua a Deus. A tradição cristã, sobretudo os padres da igreja, viram, né, os padres da igreja viram nestes 24 tronos e nestes 24 anciãos a representação, né, dos 12 patriarcas do Antigo Testamento, os 12 filhos de Israel, né, Jacó, né, que depois da luta, o anjo de Deus teve o seu nome trocado para Israel, o qual teve 12 filhos, né, que são os 12 chefes das 12 tribos de Israel, o povo da primeira aliança. Né? E portanto, 12, né, dos 24 tronos seriam os 24 patriarcas do Antigo Testamento, e outros 12 seriam os 12 apóstolos, o trono dos apóstolos. Portanto, né, aqui estaria representado, segundo os padres da igreja, o povo de Deus na sua completude, inicialmente, né, com o povo da primeira aliança, a aliança mosaica, os descendentes, né, de Abraão, passando por Israel, os 12 filhos, e agora o novo povo da nova aliança, que começa com os 12 apóstolos. Tá? Então, primeiramente, o trono de Deus com alguém sentado, né, esse
Deus que se assenta com este monte de luzes, né, de uma beleza indescritível, e ao redor 24 anciãos que estão ao redor do trono. Claro que aqui começa, portanto, a descrever este trono celeste. Do trono saíam relâmpagos, sempre no capítulo 4, versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, são os 7 Espíritos de Deus. 7 lâmpadas que são os 7 Espíritos de Deus. Essa ideia de Espírito, ou 7, o 7 significa totalidade, portanto, o Espírito de Deus é presente no mistério de Deus ali, portanto, a totalidade do Espírito. À frente do trono e ao seu redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro ser vivo era semelhante ao leão, o segundo ser vivo semelhante a um touro, o terceiro tinha a face como de um homem, o quarto ser vivo é semelhante a uma águia em voo. Os 4 seres vivos têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro, e de dia e de noite, sem parar, proclamam. E ali começa, portanto, a liturgia. Então, o trono, os 24 anciãos, os 7 Espíritos de Deus e 4 seres vivos. Como vocês sabem, 4 representam os 4 pontos cardeais, e esses 4 seres vivos aqui representam aquilo que há de melhor na criação. O leão, a nobreza, o touro, a força, o homem, a razão, portanto, a superioridade, a racionalidade, e a águia, a destreza. Estes 4 seres que estão ao redor do trono, que a gente já os conhece um pouquinho quando a gente lê o livro de Ezequiel, capítulo 1, são 4, portanto, os 4 pontos cardeais que representam a ordem da natureza. Portanto, representam o trono de Deus, ou a ordem sacerdotal inteira que lhe presta culto, ou o povo completo, representado pelos 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos, e ao mesmo tempo esse Deus que tem na mão o cosmos. Os 4 seres vivos representam os 4 pontos cardeais, portanto o cosmos inteiro, e estes são espécies de arcanjos, que são responsáveis, são assistentes de Deus no cuidado com o mundo inteiro. Portanto, é um Deus que está no trono celeste, mas que não está de férias, que tem na mão todo o cosmos, tudo aquilo que foi criado. Um Deus que criou todas as coisas por meio da palavra, não abandonou o mundo entregue a si mesmo, mas o mantém na existência a cada milésimo de segundo e dirige e governa este mundo constantemente. E este governo de Deus para o mundo, ele é representado nestes 4 seres vivos, que são uma espécie de arcanjos, que têm 6 asas, que têm olhos para todo lado, por dentro e por fora. Portanto, representa a onisciência de Deus. Nada que se passa no cosmos e, portanto, no mundo, na história da humanidade, escapa à ciência de Deus. Deus que tudo vê, que tudo acompanha. Então, este é o trono celeste de Deus, e estes serafins, ou arcanjos que sejam, aqui não uso o termo serafim, mas normalmente são esses seres celestes, cantam uma liturgia que diz: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Então, os 4 seres vivos, que representam aquilo que há de melhor na ordem da criação, mas também são arcanjos que representam a onisciência e o governo de Deus com relação ao cosmos. Estes arcanjos cantam uma liturgia celestial em nome do cosmos. Por isso, o cosmos inteiro, toda a criação, é representado aqui nesse movimento litúrgico, cantando ao Deus Todo-Poderoso que se assenta no trono e que é 3 vezes santo.
Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que tem as três dimensões do tempo, né? Tanto é aquele que é a eternidade absoluta, mas que já veio, que vem e que virá continuamente, debruçando-se sobre o cosmos. Né? É bonito isso, né? De Deus que não criou o mundo e largou ele, né? Que mantém na existência e que ao mesmo tempo todo o cosmos é chamado a prestar um culto reconhecendo a soberania e a onisciência de Deus. Né? Ok, terminamos aqui, né? A discussão, a hora já está um pouco avançada, né? Terminamos aqui a primeira parte do nosso encontro e depois, na segunda parte, a gente vai então, né, completar esta visão do trono celeste, né, e como que o cordeiro imolado, que vai aparecer na sequência, né, vai presidir aí uma liturgia e ao mesmo tempo vai abrir, né, o livro secreto, né, selado com 7 selos, como que isso vai descortinar os segredos da história, né, que escapam aos crentes que estão na igreja terrena, mas que não escapam à onisciência de Deus e não escapará também do julgamento divino.